9:11. Eu tenho pregado aqui aos domingos, né, e tenho feito a exposição aqui da carta de Paulo aos Romanos. E já há alguns domingos nós temos meditado aqui no capítulo 9. E o tema aqui do capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos é justamente o tema da predestinação, da eleição, que Deus nos separou antes da fundação do mundo. E este é o tema de todo o capítulo 9, Paulo vai explicar esta doutrina. E aonde ali também nós abordamos ao longo desses domingos o tema da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Paulo ele não nos dá muitos argumentos para falar acerca destas doutrinas. Paulo ele nos dá um exemplo daquele homem que está com o coração não com dúvidas em busca da verdade, mas Paulo traz uma pergunta justamente de um coração impenitente, um coração duro, um coração que quer jogar a culpa sobre os ombros de Deus. E ele pergunta, como então Deus pode me culpar, já que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e ninguém pode fugir de sua vontade, ninguém pode escapar de sua vontade, por que Deus então quer me culpar acerca dos meus pecados? A única resposta que Paulo diz é exatamente a seguinte: quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Em outras palavras, quem somos nós para querer colocar a culpa sobre Deus ou nos ombros de Deus? Ora, toda vez que você peca porque você quis. Você escolheu isso, você trilhou este caminho e você sofrerá as consequências justamente por conta dos seus atos. É simples assim. Quando Jó começa a indagar Deus, esta foi a resposta que Deus diz a Jó. Jó, quem é você? Jó, aonde você estava quando eu criei este universo, Jó? Para nós começarmos a conversa, Jó, você sabe do que eu estou falando? Você consegue enxergar a complexidade deste universo e você quer me colocar contra a parede? Presta atenção, Jó. Veja quem você é. Cinge os teus ombros aí, como um homem, coloque-se em seu lugar. E aqui, no capítulo 9, o tema, o trabalho do apóstolo Paulo em argumentação gira justamente por conta do verso 6. No verso 6, o apóstolo Paulo diz, por acaso a palavra de Deus falhou? E se você se lembra, até aquele exato momento, o que eles tinham em suas mãos era o Antigo Testamento, palavra de Deus. Nós recebemos o Novo Testamento após isso, muito tempo depois, que começam então a escrever as cartas justamente para instruir a igreja do Senhor, para instruir ali a igreja primitiva que estava avançando dia após dia, e então está ali as cartas justamente para blindar a igreja de hereges, de inúmeras heresias que surgiam, que estavam se levantando no seio da igreja. Mas eles tinham o Antigo Testamento como palavra de Deus. E eles, diferente de muitos crentes hoje, os judeus eles tinham domínio do Antigo Testamento. Eles conheciam aquilo que eles carregavam. Eles conheciam a palavra de Deus. Hoje muitos não conhecem as Escrituras, mesmo frequentando locais de culto. Eles não conseguem ler a palavra de Deus, mas os judeus tinham domínio. E eles conheciam inúmeras profecias acerca do Messias. O Messias é o libertador, aquele que Deus enviaria para nos libertar de nossos pecados, para nos libertar da escravidão. E aí então, eles sabiam que Deus enviaria o Messias. E mesmo assim, tendo domínio e conhecimento dessas inúmeras profecias, eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio para nos reconciliar com Deus Pai, porque Paulo diz em Romanos 5, verso 10, que nós éramos inimigos de Deus. Nós odiávamos a Deus. Nós éramos odiadores de Deus, diz a palavra do Senhor. E eles rejeitaram a Cristo, penduraram Cristo no madeiro, e então Paulo diz, por acaso então a palavra de Deus falhou? Porque ao lerem a carta do apóstolo Paulo na igreja, dizendo que a palavra de Deus se cumpriu, muitos judeus poderiam dizer isso, mas não cumpriu. Muitos rejeitaram a Cristo, muitos não queriam a Cristo, muitos penduraram Cristo no madeiro. E aí o apóstolo Paulo diz, nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Porque aquele povo batia no peito dizendo, nós somos israelitas, nós somos o povo que Deus fez a aliança conosco, nós temos a lei de Deus, nós temos o culto, nós temos as inúmeras bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. Outros diziam, somos filhos de Abraão, ou seja, dizendo
que pelo simples fato de ter uma ligação natural com Abraão, que a salvação estava ao alcance deles. Isso era uma grande mentira. E isso acontece também hoje em nossos dias. Quantas pessoas que pelo simples fato de estar em um local de culto, acham que estão salvas. Você pode frequentar a nossa igreja ou qualquer outra igreja durante anos. Se você não nascer de novo, se você não se arrepender dos seus pecados, se o Espírito de Deus não habita em você, você vai condenado para o inferno. Não se assuste. Jesus disse isso para Nicodemos, que era um líder, como se fosse um pastor. Se há pastores que não nasceram de novo, você acha mesmo que há pessoas que se dizem ovelhas do Senhor, que também não nasceram de novo? É claro que há. Eu queria poder afirmar com toda a propriedade que todos que frequentam a nossa comunidade nasceram de novo. Mas eu não tenho poder para isso. Eu não tenho autonomia para dizer isso. Então, da mesma forma que os judeus batiam no peito e diziam, nós somos filhos de Deus, ou seja, nós somos salvos, hoje há inúmeras pessoas que frequentam locais de culto e que não são salvas, que não nasceram de novo. Frequentam porque gostam, frequentam porque fizeram um vínculo de amizade ali, ou porque gostaram do estilo da igreja, do estilo da comunidade, e acabam se acomodando ali, mas não porque nasceram de novo. Então, estar no local de culto não é importante? Claro que é, eu já fiz uma série de pregação falando sobre o culto. Não é opcional. Deus instituiu. Culto é serviço prestado a Deus. É isso que significa culto. Serviço prestado ao nosso Deus. Então não é opcional. Nós cultuamos porque Deus ordenou e ponto final. Mas nós somos os maiores beneficiários ao cultuarmos o nosso Deus. Mas todo aquele que nasceu de novo, que de fato se arrependeu dos seus pecados, estará no local de culto para adorar a Deus juntamente com seus irmãos. Isso é fato. Todo aquele que nasceu de novo, um dia, ele vai estar ali juntamente com o povo de Deus para adorar, para cultuá-lo, para servir ao Senhor. E aí então Paulo vai falar e vai entrar aqui no assunto da predestinação. Então eu já fiz 5 mensagens falando justamente sobre este tema, falando sobre a soberania de Deus, sobre a responsabilidade humana. E hoje eu vou falar sobre a predestinação é a graça de Deus. Então este é o meu tema nesta noite. A predestinação é a graça de Deus. Então vamos ler aí então Romanos capítulo 9, versículo 11 a 20. O apóstolo Paulo diz: pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. O que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, aqui está a pergunta do homem rebelde. Por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? E aí a resposta do apóstolo Paulo para o homem com o coração rebelde é, mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, quem é você? Quem é o homem para indagar a Deus? E constantemente nós somos tentados a fazer isso. Quando passamos por sofrimentos, quando passamos por privações, quando enfrentamos inúmeras adversidades, constantemente nós queremos nos levantar contra Deus, querer colocar Deus contra a parede. Então a pergunta que pode surgir é, a injustiça de Deus ter escolhido, de ter nos escolhido antes da fundação do mundo? Há injustiça nisso? Não. O grande problema em nós falarmos que Deus escolheu, que Deus separou alguns, para muitos, é porque eles têm uma visão errada de quem é o ser humano. Eles acham assim, mas isso é injusto. Deus escolher alguns, Deus separar alguns para si, isso é injustiça. Deus condenar inocentes. Meu irmão, quando se trata do homem, do ser humano,
Não há nenhum inocente entre nós. O único inocente que pisou neste mundo foi pendurado no madeiro, que foi Cristo Jesus. Se tratando de toda a raça humana, do mais novo ao mais velho, todos são pecadores, diz a Escritura. O apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória do Senhor. O pecado de Adão e Eva lá no paraíso afetou toda a raça humana. Adão e Eva eram o cabeça da humanidade, eles representavam toda a humanidade. E ao cair, ao desobedecerem a voz de Deus, todos nós pagamos o preço. Mas alguns podem dizer, mas isso é injustiça? Ora, isso nós vemos isso todo momento, não é? Se o seu pai não plantou nada lá atrás, você sofre hoje. Se você faz alguma coisa errada, se o marido faz alguma coisa errada, a mulher paga. A mulher sofre. Se o pai faz algo errado, os filhos sofrem. Se os filhos fazem algo errado, os pais sofrem. Mas Paulo diz que não apenas aquilo que Adão fez trouxe consequência, mas Paulo diz que um dia Deus enviou o seu filho. E então Cristo está pendurado no madeiro e a justiça dele nos foi imputada. Aqui é a grande diferença da fé cristã para qualquer outra religião. A fé cristã bíblica sempre vai dizer, nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pelos méritos de outro que não nós. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Você não é salvo porque você contribui financeiramente, você não é salvo porque você doa cestas básicas, você não é salvo porque você ajuda o outro. Nós fomos salvos para as boas obras. E aqui é a grande diferença do cristianismo bíblico para qualquer outra religião. Você vê muitas pessoas dizendo ser cristãs, defendendo que são cristãos, mas quando vai falar de salvação, eles alegam serem boas pessoas, porque afinal de contas eles não mataram, não roubaram, nunca se prostituíram. Meu irmão, se você quer se dizer ser uma boa pessoa, compare-se com a pessoa correta, que não sou eu, não é sua esposa e não é seus pais, nem é seu marido. É Jesus. Você se considera mesmo uma boa pessoa? Quer se considerar uma boa pessoa, quer ter um padrão, olhe para Cristo. E se ao olhar para Cristo você tiver ousadia de dizer eu sou uma boa pessoa, não há outro caminho para você senão condenação ou hospício. Porque ao olhar para Cristo, com certeza nós iremos enxergar a nossa podridão e a nossa miséria. Porque quem aqui pode bater no peito e dizer eu nunca tive um pensamento impuro? Quem aqui pode dizer eu nunca menti? Quem dentre nós pode dizer isso? E a Bíblia diz que se você transgrediu um mandamento, você está condenado. Então nós não podemos, se nós queremos um dia estar com Deus, com Cristo Jesus, a Bíblia diz que ou nós somos salvos pela fé, pelos méritos de Cristo, ou o homem ele vai ser salvo por suas obras. Mas só que ser salvo por suas obras, a condição bíblica é perfeição total. Sem nunca transgredir um mandamento de Deus, ou seja, não há salvação por obras. Somente pela fé. E não é fé em Jesus mais Maria, fé em Jesus mais meu dinheiro, ou fé mais em alguma coisa. É somente em Cristo Jesus. Porque ele foi o único que pagou o preço lá na cruz do Calvário. Então o homem, ou quando Deus olha para esta terra, ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. E todos aqueles que estão em Adão, que não nasceram de novo, estão debaixo de condenação. E aqueles que estão em Cristo, que nasceram de novo, que receberam o Espírito de Deus, a vida de Deus dentro de si, esses são representados por Cristo Jesus. E esses, então, diz a palavra do Senhor, que passarão a eternidade com Deus. Não com base em seu mérito, não com base em nossos méritos, mas com base nos méritos de Cristo. Então, meu irmão, aqui neste texto, em Romanos capítulo 9, alguns pontos são muito claros. O primeiro ponto é que Deus elegeu antes de um homem nascer. A Escritura diz isso, Paulo vai dizer. A palavra de Deus nos mostra que Deus nos separou antes da fundação do mundo. Segundo, que nós vemos neste texto de maneira muito clara que a eleição, ou seja, Deus ter nos separado antes da fundação do mundo, esta eleição ela está baseada na misericórdia divina, não em seus méritos, não em sua vontade, mas na bondade e na misericórdia divina. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? A doutrina da eleição, da predestinação, ela joga por terra toda a nossa arrogância.
Porque, afinal de contas, se eu fui salvo por aquilo que Cristo fez, se eu estou aqui porque Ele me escolheu, porque um dia Ele me separou antes da fundação do mundo, e um dia na história, nesse tempo, o Espírito de Deus começou a operar em mim e em você, e por isso nós estamos aqui, o que nós temos para nos vangloriar? Por que nós vamos dizer que somos melhores com a prostituta, com o traficante, seja lá com quem for que você queira se comparar? Nós não podemos dizer. Não, se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. Então nós não temos nenhum motivo para nos vangloriarmos. Então a doutrina da eleição, ela joga por terra toda a arrogância humana. E por outro lado, a doutrina da eleição, ela também gera em nós gratidão. Porque afinal de contas nós não merecíamos. A Bíblia diz que eu e você merecíamos a morte e o inferno. Era isso que nós merecíamos. A morte e o inferno. Deus nos resgatou da condenação eterna, Deus nos livrou da condenação eterna, Deus nos resgatou. Então nós estamos no lucro. Ou seja, temos apenas que agradecer a Deus e louvá-lo. Essa doutrina, o apóstolo Paulo vai citar o exemplo de Jacó e Esaú, um dos exemplos, remetendo lá para o Antigo Testamento. Como eu disse, é palavra de Deus. Jesus chamou o Antigo Testamento de palavra de Deus. Os apóstolos citaram inúmeras vezes o Antigo Testamento dizendo ser palavra de Deus. É palavra de Deus. E então Paulo cita o Antigo Testamento para que aqueles judeus, ao ouvirem acerca da doutrina da eleição, da predestinação, não dissessem: Paulo está ensinando, trazendo um novo ensino à igreja do Senhor. Paulo mostra os gêmeos. Paulo joga, vamos voltar na história, vamos voltar aqui. Olhem para esta história, e Deus já havia separado o seu. Deus já havia escolhido o seu. Ou seja, então a doutrina da predestinação não é nova. A doutrina da eleição não é um ensino novo. Quando você olha para a história da igreja, Agostinho, Lutero, Calvino, John Knox, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, inúmeros servos de Deus expuseram a doutrina da eleição, da predestinação. Então o mistério aqui não é que Deus tenha condenado alguns, mas o grande mistério é por que Deus salvou alguns. Se Deus quisesse destruir isso mais uma vez, Ele destruiria tudo. Mas a pergunta é, quando nós falamos de predestinação, de eleição, a Bíblia nunca fala isso de maneira negativa. A Bíblia sempre fala de maneira positiva. De Deus salvando pecadores, pessoas que mereciam a condenação eterna. Se Deus enviasse todos para o inferno, toda a raça humana teria que chegar lá e dizer: bendito seja Deus, Deus é justo. Nós pecamos, nós transgredimos, aqui é o nosso lugar. E todo que chega no céu, ele vai dizer: louvado seja Deus, eu não merecia. Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, que um dia me justificou. Então eu estou dizendo isso porque o objetivo não é criar polêmicas ao falar de predestinação e de eleição, mas é de pregar o que está nas Escrituras. De pregar o que os nossos irmãos do passado, ao longo da história da igreja, pregaram e defenderam. Que é Deus nos separando, Deus nos escolhendo antes da fundação do mundo. E aqui diz que eles não haviam feito nada, nem praticado nem o bem ou o mal. E aí alguns podem dizer: mas Deus escolheu antes da fundação do mundo, independente de obras. Isso não é injusto? Deus é injusto? Será se Deus é injusto? Mais uma vez, o problema é que o homem, ele olha para a raça humana. Vamos colocar aquela velha ilustração aqui do barco. Imagine que há um barco com 100 pessoas. A humanidade olha para esse barco da seguinte maneira: como se nesse barco tivesse ali 50 pessoas, 50 criminosos e 50 inocentes. Lembrando que, se tratando de nós, somos pecadores. Mas há pessoas que enxergam o mundo desta maneira: há criminosos e há inocentes. E aí então, como se Deus fizesse unid unité, salamé mingué, o escolhido é você. E dentre os 100 lá, aquelas 100 pessoas, Deus começou a escolher alguns. Só que como Deus fez um sorteio lá do unid unité, e aí Deus escolheu alguns criminosos. Deus tirou alguns criminosos daquele barco que iria afundar, ou seja, Deus salvou aqueles criminosos. A maioria que Deus salvou foi criminosos, os inocentes morreram. Mas não é assim que a Bíblia mostra a raça humana. Sabe como que a Bíblia mostra a raça humana? É como se fosse um barco com 100 pessoas.
Mas não são 50 inocentes, 50 criminosos. São 100 criminosos que estão naquele barco. Todos mereciam morrer. Todos mereciam a morte. E a Bíblia vai mais além. A Bíblia diz que Deus enviou inúmeros recursos para salvar esses homens. E mesmo assim eles não quiseram. Esta é a descrição do homem. Então Deus escolhe alguns. Deus separa o seu povo. Deus separa a sua igreja. E aí a pergunta é, Deus é injusto por fazer isso? Ora, Jesus foi categórico ao dizer, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Nós só estamos aqui porque um dia Ele nos separou. Não é porque, eu escolhi. Né? Eu escolhi a Deus. Não, foi porque Ele te separou. Foi porque um dia Ele começou uma obra em sua vida. E o Espírito de Deus começou a trabalhar em seu coração e em sua mente. É somente por conta disso que nós estamos aqui. Então Deus não é injusto. A pergunta não é porque Ele não salvou a todos. Essa pergunta está errada. Mas por que Ele não salvou a todos? Não é esta a pergunta que nós deveríamos fazer. A pergunta é por que Ele não condenou todo mundo? Ou por que Ele ainda salvou um que pecou contra Ele, que transgrediu o seu mandamento? Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus condena homens inocentes. Ele salva pecadores. É isso que nós vemos nas Escrituras. Como diz lá Provérbios 17, verso 15. Justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. Justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. Ora, se Deus abomina essas atitudes, como Ele mesmo iria praticá-las? Então, é claro que Deus não é injusto. Claro que não. Então, vamos para os princípios. Primeiro princípio, que é o argumento de toda a carta. A carta inteira do apóstolo Paulo aos Romanos diz: o homem é mau. Judeu e gentio, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desde o início da epístola, Paulo está batendo na mesma tecla. Como diz Martin Lloyd Jones, para você interpretar Romanos capítulo 9, você tem que ler o que veio antes. Ou seja, Paulo mostrando a depravação total da raça humana. Que o homem era inimigo de Deus, que o homem estava debaixo da ira de Deus, e o que o homem merecia era a condenação eterna. Para depois chegarmos aqui e falar, Deus separou o seu povo. Inclusive os judeus, todos são maus. Então o pecado de Adão trouxe culpa a toda a raça humana, como eu já disse aqui. Por quê? Paulo vai dizer logo no Romanos capítulo 1 que os homens rejeitaram o conhecimento. Os homens rejeitaram a verdade, eles sufocaram a verdade, porque eles amavam mais a mentira. Então a Bíblia não diz que os homens tiveram os seus olhos furados, ou que os homens estavam com os olhos furados. Mas a Bíblia diz que os homens, os próprios homens, furaram os seus próprios olhos. Eles não querem a verdade, eles não querem ouvir a verdade, eles amam a mentira. Paulo vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Paulo diz, não há um que busque a Deus. E ele diz, vírgula, né? Não há nenhum sequer. Por quê? Para que não houvesse a possibilidade de dizer, Paulo estava usando um recurso de linguagem. Porque, afinal de contas, por exemplo, nós dizemos, né? Todo mundo foi à festa. Mas todo mundo? Do mundo inteiro foi à festa? Não, era simplesmente para dizer que a maioria participou da festa. Para que não houvesse essa dúvida, Paulo diz, não há um que busque a Deus, vírgula, nenhum sequer. Ou seja, ele estava dizendo de maneira muito clara, toda a raça humana, nenhum quis a Deus. Segundo, esse é o argumento de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Deus dando chances e mais chances. E inúmeras vezes nós vemos o homem rejeitando a Deus. Meu irmão, hoje o que nós vemos no meio evangélico é uma aberração. É uma aberração. Se você olhar na internet, os absurdos que acontecem em meio ao povo evangélico, você fica chocado. Ou melhor, cada dia piora. Né? Cada dia piora. Isso mostra o total abandono das Escrituras, o total desconhecimento de quem Deus é, um abandono total da palavra do Senhor.
Um pastor, ele não foi chamado para vir e falar o que ele bem entende no culto. Ele foi chamado para ser fiel a Deus e expor a sua palavra. E inúmeras vezes nas Escrituras, o que nós vemos é Deus dando oportunidade para o homem se arrepender. Deus envia os seus profetas, que, assim como Jeremias, que levantava de manhã e dormia tarde e pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus. E muitos não ouviam a mensagem de Jeremias. E assim como em nossos dias, nos dias de Jeremias haviam os falsos profetas que olhavam para as pessoas e diziam, paz, paz, quando não havia paz. Não é exatamente isso que nós vemos hoje? Quando alguém vem, se levanta e prega o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem do evangelho, os falsos automaticamente se levantam. Esses homens que não pregam o evangelho do reino de Deus, esses homens que não falam sobre a doutrina da ira de Deus. É disso que eu e você precisamos ouvir, nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras. Hoje, céu e inferno se resume a ser rico ou ser pobre, em grande parte do meio evangélico. Não se prega mais sobre céu e inferno. Meu irmão, e convenhamos, isso é a coisa mais importante que você precisa ouvir. Porque, afinal de contas, a eternidade é um bom tempo. E aí? Que adianta você ter uma vidinha boa, 70, 80, 90 anos de prazer nesta vida, neste mundo, e passar uma eternidade em sofrimento? Ah, mas eu não creio nisso, pastor. Paga para ver. Fácil. Paga para ver. É simples. Um dia todos nós estaremos diante dele. Você acreditando ou não. Pode um cego dizer o sol não existe? Ele pode falar o que ele quiser. O sol deixou de existir? Não. Só porque ele nasceu cego? Claro que não. O sol continua a existir. Então as pessoas dizem, Deus não existe céu nem inferno. Ótimo, paga para ver. A sua opinião não muda em nada. O que a Escritura diz. E acabou. Essa é a grande verdade. Então a mensagem bíblica sempre foi de confronto. Sempre foi chamando o povo ao arrependimento. E Deus sempre advertindo, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão sofrer. Como inúmeras vezes nós vemos nas Escrituras. Foi Deus quem disse. Se vocês não sofrerem, suas mulheres serão abusadas, seus filhos serão mortos. Não foi Satanás quem disse. Foi Deus quem disse. E de fato se cumpriu tudo o que a profecia que Deus havia dado à sua igreja. Como que os evangelistas resumiram a mensagem de Jesus e de João Batista? Se você se lembra. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi esta frase. Foi assim que eles definiram a mensagem de Cristo e de João. Você acha que Jesus ficava gritando? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você acha que era só isso que ele pregava? Claro que não. Era mensagem de confronto, chamando as pessoas ao arrependimento. Hoje nós vemos isso? Em grande parte das igrejas? Não. Nós não vemos isso. Sabe por quê? Os pastores não são idiotas. Eles sabem. Eles sabem o que as pessoas querem ouvir. Meu irmão, você acha que se eu estivesse preocupado com o que você quer ouvir, você acha que eu traria uma palavra como essa? Você acha que nós ficaríamos presos expondo uma carta inteira? Claro que não. A maioria não quer ouvir. Então, um pastor, por mais idiota que ele seja, ele sabe o que o povo quer ouvir. E ele sabe que se ele falar o que o povo quer ouvir, o povo volta. E se o povo volta, o povo vai contribuir. Ou seja, a arrecadação aumenta. É questão de lógica. Só que eu não fui chamado para pregar o que você quer ouvir. Eu fui chamado para pregar o que Deus ordena em sua palavra e ponto final. Por isso nós nos esforçamos para pregar de maneira expositiva. Pregamos toda a palavra de Deus e nós vamos passando por diversos assuntos. Assim eu não prego o que eu gosto e você também não vai ouvir só o que você gosta. Porque todos nós temos preferência. Inclusive quando vai falar da palavra de Deus. Quando você prega um livro inteiro, você não tem esse problema. Você vai tratar de inúmeros assuntos. Então esta é a mensagem bíblica. De confronto, nos chamando ao arrependimento. Porque convenhamos, quando nós vamos para um culto onde a palavra de Deus é exposta de maneira fiel, nós deveríamos voltar para o nosso lar e perguntar, Senhor, o que eu preciso mudar? Faz-me enxergar em mim se há algum caminho mau. Se você volta para a sua casa e não faz essa pergunta, por quê? Você acha que você não precisa mudar? Que não há mais nada que você precisa fazer? Ora, então você já deveria estar ao lado de Cristo. Não deveria nem estar aqui. Porque cada culto que nós participamos, e a palavra de Deus é exposta, nós somos confrontados. Muitas vezes nós ouvimos a mensagem
e olhamos para as Escrituras e olhamos para a nossa vida e percebemos o quão distante nós estamos de Deus. E aí nós precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar a Ele, estarmos perto dEle. Então toda a Escritura vai mostrar esse argumento. Você se lembra quando Jesus conta lá a parábola da vinha? Jesus disse que um homem arrendou a sua vinha para alguns homens e disse, olha, depois de determinado tempo eu venho colher os frutos. E diz então que ao passar do tempo, Jesus contando a parábola, diz que ele enviou alguns de seus servos para colher o fruto. Diz que aqueles homens que arrendaram a vinha olharam e falaram, não, vou matar esses caras. Que mané dá fruto o quê? Não, matar esses caras. Mataram os caras. Resumindo a história, por final, o dono da vinha manda o seu próprio filho para cobrar e colher o resultado. O que aqueles homens fizeram? Mataram o filho também. Isso mostra o que nós fizemos com Cristo. É exatamente essa figura. Deus enviou os profetas. Deus enviou inúmeros servos de Deus, o homem sempre rejeitando. De repente, Deus envia o próprio filho. E ele é pendurado no madeiro. Ele é cuspido, humilhado. Os homens o rejeitaram, nós rejeitamos a ele. E ele foi crucificado, moído por conta do nosso pecado. Então o argumento de toda a Escritura é mostrando isso. Que Deus deu inúmeras chances aos homens. Mesmo assim, eles não se posicionaram. Terceiro ponto aqui que nós vemos. Deus ele não é injusto. Paulo vai dizer aqui no verso 15. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Paulo ele cita esse momento, se você se lembra o que está acontecendo, o povo de Israel havia visto ali inúmeros milagres, o mar se abrindo, Deus provendo, Deus sustentando, Deus os mantendo. E aí, o que o povo faz? Por um momentinho, o povo começa a fabricar um ídolo. Começam a adorar um bezerro de ouro. E eu sei que nós nos lembramos do bezerro de ouro. Mas isso é o menor dos problemas. Aquele povo vivia como completos depravados. O povo estava pirando o cabeção lá mesmo. O povo estava louco. O bezerro de ouro era apenas simplesmente a cerejinha lá do bolo. O povo estava totalmente perdido. E aí, então, Moisés intercede. E a resposta de Deus para Moisés é justamente essa. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Misericórdia para quem não merece. Deus está dizendo isso. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Quem é você? Querer me indagar. Quem é você? Você se lembra lá da parábola dos trabalhadores? Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Deus, ele nunca vai ser injusto. Deus não pode ser injusto. Mas Deus pode não ser mais misericordioso. São duas coisas diferentes. Injusto, Deus nunca vai ser. Deus nunca vai dar menos do que você merece. E que eu mereço. Isso Deus nunca vai fazer. Mas Deus pode nos dar muito mais do que nós merecemos. Isso é misericórdia. Nós não merecíamos e Deus nos alcançou. Deus nos separou, Deus nos escolheu. Isso é misericórdia. Jesus contando ali a parábola dos trabalhadores, para ficar mais fácil para nós compreendermos, imagine que Jesus está dizendo lá, olha, que ele saiu à rua e foi procurar alguns trabalhadores para trabalhar no campo. Isso foi 6 horas da manhã. Daí o primeiro, Jesus encontrou com um homem, perguntou para ele, você quer trabalhar comigo? No meu campo? Quero. Então, se você trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde, eu vou te pagar R$100. Só ilustrando para nós aqui, né? O cara, beleza, tá ótimo, vou lá. Aí disse que passou algumas horas, Jesus vai novamente ali à rua, né, facilitando aqui para nós, e seleciona um outro trabalhador, mas Jesus não disse quanto queria pagar a ele. Simplesmente o chamou, ele aceitou o convite e foi lá trabalhar. Quando chegou às 17 horas, faltando 1 hora para completar o expediente, mais uma vez, vai até a rua e contrata uma pessoa, mas não fecha o valor. Apenas o primeiro foi negociado quanto seria pago. Aquele homem que entrou às 17, trabalhou das 17 às 18. E aí, então, encerrou o expediente. Vamos acertar aqui. Chegou lá, chamou o cara que trabalhou às 17 horas. Entrou às 17. Ô, fulano, vem cá. Vamos acertar aqui. Pá, 100zão o cara. Meu irmão, fala sério. Se fosse você, que entrou às 6 da manhã, o que você ia pensar? Pô, o cara entrou às 5, ganhou 100zão.
vou ganhar 1.200 facinho, facinho aqui. Pagou os outros. Quando chegou no camarada das 6, deu o 100zão para ele. Pá! O que você acha que aconteceu? Se fosse você. Que isso? Que injustiça! Por que eu estou recebendo 100zão? Ficou irado, ficou bravo. E a resposta de Jesus é: por acaso te faço injustiça? Qual foi o nosso combinado? Não combinei R$100 com você? Estou te pagando combinado. Ué, não são seus olhos que são maus? Não é você que está enxergando errado? Ora, eu faço o que eu quero, do que é meu. Então lembre-se disso, Deus nunca vai ser injusto. Deus nunca vai dar menos que você merece. Mas Ele pode ser misericordioso para com cada um de nós. Então Deus não pode ser injusto. Quarto, e a gente já está caminhando aí para o fim, Deus escolheu a Jacó, né? Como diz verso 11, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quando a Bíblia diz, escolhi a Jacó e aborreci Esaú, e diz, né, que eles não tinham praticado nem o bem ou o mal, a Bíblia não diz, isso não significa dizer que eles eram inocentes. Não. Quando a Bíblia está dizendo aqui, olha, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Eles não tinham feito, não significa que eles eram inocentes. Como assim, para ficar mais fácil para nós? O nome Jacó, você se lembra? Jacó já era trapaceiro desde o ventre, né? Tá lá, ele queria dar o cambal no irmão para sair primeiro. Era assim, já começa aqui. Ele era trapaceiro. Esse era o significado de Jacó. Você se lembra quando Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe? Davi não estava dizendo que ele era fruto de um adultério. Não, Davi não estava dizendo isso. Davi tinha uma real consciência de quem ele era. Davi sabia que ele era pecador. Davi sabia que a natureza pecaminosa estava dentro dele. Que assim como Adão transgrediu e isso passou a ele sabia da sua natureza pecaminosa. Então não é isso que a Bíblia está dizendo, que eles eram inocentes. Não, todos são pecadores. Se tratando da raça humana, todos são pecadores. Esaú é o homem que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Esse homem que rejeitou toda a bênção de Deus por um prato de lentilha. Alguns ainda brincam, né? Se fosse um prato de picanha, dava até para pensar, né? Mas um prato de lentilha? Eu gosto de lentilha, para falar a verdade, mas tem gente que não gosta, né? Mas o cara rejeitou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Jacó é o cara que enganou o próprio irmão. Então nós estamos falando de pessoas aqui que na Olimpíadas de pecadores estavam disputando. Que estavam ali entre os melhores. Então Deus não escolheu um porque viu alguma bondade nele. Não, porque Deus é misericordioso. Como muitos arminianos vão dizer, Deus escolheu porque Ele viu que você o escolheria. Irmão, se Deus viu que você o escolheria, não precisava Ele ter te escolhido. É simplesmente esperar. Entendeu? Paulo está dizendo, não, nenhum de nós o escolheríamos. Ele foi muito claro, todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Jesus disse, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. Mas você vê muita gente batendo no peito e diz, eu escolhi a Deus. Caramba, hein? Ou seja, contradizendo o próprio Cristo. Paulo diz, não depende de quem quer ou quem corre. Todo livro, toda a carta aqui é justamente mostrando isso. O homem é mau, o homem é pecador, o homem não quer a Deus. Se não fosse Cristo vir, Deus ter separado os seus, nenhum o buscaria. E, para encerrar, Deus não condenou inocentes, Ele salvou pecadores. Esta é a linguagem bíblica. Deus não condenou inocentes, Ele salvou pecadores. Paulo fala da profundidade do pecado, que ninguém buscou a Deus por si só, nem mesmo os judeus. Mesmo diante de todos os privilégios que os judeus tinham, como Paulo descreveu aqui em Romanos capítulo 9, do verso 3 ao verso 5, eles tinham a lei de Deus, eles tinham o culto, eles tinham as alianças, eles tinham as promessas, e mesmo assim esse povo não ouviu a Deus, não buscou a Deus.
Tanto que Paulo diz em Romanos 5,10, eles eram inimigos de Deus. Romanos 1, Paulo vai dizer que eles rejeitaram o conhecimento de Deus. O conhecimento veio até eles, mas eles rejeitaram. E Paulo está dizendo, a palavra de Deus não falhou. Por quê? Graças à eleição. A palavra de Deus não falhou porque o plano de redenção, o plano de salvação, a nossa salvação, foi executada por Deus do começo ao fim. É obra exclusiva de Deus. E louvado seja Deus por isso. Então, Martin Lloyd Jones, vai dizer, porque muitas pessoas dizem, hoje eu perdi minha salvação. O cara levantou, amanhã não estava muito bem, ou o homem não estava muito bem, já deu aquele BOzinho de manhã. Aí muitos vão dizer, se Jesus voltar hoje, eu estou frito. Por que ele diz isso? Ora, se Jesus voltar hoje, mas como eu pequei, puxa, eu estou condenado, Martin Lloyd Jones comentando, ele vai dizer, se alguém diz na terça-feira, se Jesus voltar hoje, eu estou perdido, porque ele pecou, afinal de contas, ontem, segunda-feira, ele tinha a salvação justamente porque ele era bom, ou pelo menos se considerava bom. Ontem eu estava salvo porque eu cumpri todo o ritual. Hoje, pisei, escorreguei, caí. Estou condenado. Então, afinal de contas, ele é salvo pelos próprios méritos. Não existe isso. Salvação é obra exclusiva de Deus, do início ao fim. E louvado seja Deus por isso. Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que não depende de nós, depende de Deus. Meu irmão, se dependesse do homem, não seria firme. Se dependesse de nós, não seria garantido. Louvado seja Deus que é a obra dele, exclusiva dele. Porque é ele que vai nos sustentar até o final. É ele que nos separou antes da fundação do mundo. Por isso que nós temos a certeza que um dia estaremos com ele e passaremos a eternidade com ele. Não é por conta dos meus méritos, não é por conta dos meus feitos, mas é por conta de Deus, de sua palavra. Tanto que Paulo, em Romanos capítulo 8, falando da salvação, Paulo vai tratar do último estágio da salvação, que é a glorificação. Nós recebermos um corpo glorificado, sem pecado, sem culpa, sem mancha, sem nada. Paulo coloca isso, glorificação, no passado, dizendo, aqueles que Deus chamou já glorificou. Nenhum de nós recebemos corpo glorificado. Se você não toma banho, você fede. Sabe disso? Todos nós carregamos a semente do pecado aqui. Mas por que Paulo diz já no passado? Ora, porque para Deus é algo concreto, é algo certo. E louvado seja Deus por isso. Por isso que nós não precisamos ficar temendo. Será? No percurso desta vida, não importa o quão tenebroso seja o percurso que você enfrente, não importa o tamanho das dificuldades que você enfrente. Lembre-se de uma coisa, o nosso final, o destino, já está garantido. Para todo filho de Deus, para todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e crê na obra exclusiva de Cristo, a vitória é certa, meu irmão, é nós estarmos com Cristo por toda a eternidade. Isso traz paz ao nosso coração. E quando eu digo que a vitória é certa, não estou dizendo que você não vai passar por algumas privações, não estou dizendo que você não pode perder pessoas, não estou dizendo que você não vai enfrentar inúmeras dificuldades. A Bíblia não promete isso. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ao chamar, fazer o seu convite, ele diz, olha, se você quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca prometeu o que esses pastores prometem hoje. Você vai viver numa bolha, como se nós não fizéssemos parte deste mundo. Como se todo filho de Deus ele não pudesse sofrer. Ora, Cristo sofreu. A maioria dos apóstolos sofreram. Quem somos nós? Somos a última bolachinha do pacote que não podemos enfrentar nada? Essa geração de hoje não pode passar por nenhum problema, por nenhum sofrimento. Que já querem culpar a Deus, ficam com raiva de Deus. Como, eu sirvo a ti, Senhor, sou fiel. E se ele contribuir financeiramente, é aí que Deus está perdido. É aí ele quer dar ordem para Deus mesmo. Mas por quê? Não conhecem a história. Não conhecem a Escritura. O sofrimento faz parte da vida, mas a vitória é certa. E Jesus garantiu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por maior que sejam os seus problemas, por maior que sejam as suas dificuldades, lembre-se, um dia tudo isso vai acabar. Jesus disse, olha, vai chegar aquele dia que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá mais nada. Mas durante esse trajeto, pode ser,
nós enfrentemos. Mas Ele garantiu a sua presença. Então, por não depender de nós, a salvação, somos gratos, porque não merecíamos. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos Deus ter nos escolhido. Mas Ele foi gracioso, foi misericordioso. Então, nós só temos motivos para agradecer. E aqui, né, é muito importante isso. Às vezes você pode... Às vezes não, você não tem tudo que você quer. Isso é fato. Você poderia ser a pessoa mais rica. Mesmo assim, você não iria possuir tudo que você quer. Mas você possui muito mais do que você merece. Todos nós aqui, sem exceção. Eu posso não possuir tudo o que eu quero, mas eu possuo infinitamente mais do que eu mereço. Lembre-se disso. Isso aqui vai fazer você ter um coração grato para com Deus. Eu possuo muito mais do que eu mereço. Certa vez, em uma reunião de oração, um pequeno grupo, e aí falando para os irmãos, né, quem quisesse que orasse por algo específico, né? Aí beleza, está perguntando, tal, alguns estão falando. Aí chegou num candango lá. Aí falou assim, aí rodou, pensou, né? Aí ele falou assim, ora para minha saúde aí mesmo, né? Tipo assim, como se não fosse nada. Eu sei que para você também às vezes pode ser nada. Por exemplo, você agradeceu a Deus por você estar vivo hoje? Você ter levantado, executado as suas atividades mais básicas, de escovar o seu dente, tomar um banho, colocar a sua roupa? Porque se o Alzheimer bater a sua porta, você não consegue nem isso fazer. Você precisa de outro para dar banho em você. E aí? Muitos não conseguem ver. Agora para minha saúde mesmo. Sabe por que muitos não conseguem ver? Porque talvez nunca esteve num leito de hospital. Porque nunca se sentiu tão limitado. Porque a Bíblia diz que nós somos limitados. A Bíblia diz que nós somos frágeis. Essa é a nossa descrição. Por isso que muitos não conseguem olhar e o simples fato de se levantar, que já é um milagre. Um milagre. Muitos não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de contemplar, e contemplamos esse dia hoje. Para muitos a cortina da vida se fechou. Por isso, devemos levantar pela manhã e já agradecer a Deus. Já louvar ao Senhor. Mas quantos já levantam irados? Mais um trabalho, tem que ir mais um dia de trabalho. Aí se você não tem trabalho, você reclama que não tem trabalho. Então você tem que decidir. Nós temos que levantar cedo e falar, Deus, louvado seja o Senhor, glória ao Senhor. E segundo, por não depender de nós temos essa certeza. Um dia eu estarei com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor me sustenta até a volta para casa. Isso é maravilhoso. Isso é gracioso. Isso traz paz a mim e a você. Saber que um dia estaremos com Deus por toda a eternidade. Temos essa confiança, essa certeza, justamente porque essa obra depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça, que Deus abra os nossos olhos e possa quebrantar o nosso coração diante desta verdade. Que nós só estamos aqui porque um dia o Senhor nos separou. Porque um dia o Senhor começou esta obra em nós, nos quebrantando, nos transformando, e é por isso que nós estamos aqui. Amém?